Nós estamos começando mais um episódio do podcast, vídeo podcast, com cocá ou sem cocá, que é uma arqueologia das memórias ancestrais, né? E hoje é interessante, né, a gente falar de memórias ancestrais, porque hoje a gente vai entrevistar uma jovem, né? E aí eu pensei, né, que é importante a gente falar dessa força, né, das mulheres, e aí eu vou ler um poema para abrir e apresentar a nossa convidada. Mulher, quem é você, mulher? Sou a erva da cura e das dores, a deusa plural e singular da vida. A marcha das margaridas em flores, a lágrima na partida de mãe, vó. A geradora dos filhos multicores, o poema do feito que flui do peito, erva. O coração que não cabe temores, o silêncio que acusa a injustiça, o grito que atira nos opressores, a bela e a fera, sem véus, sem pudores. De Eva Potiguara. E aí, para começar essa conversa aqui com Clara Potiguara, que ela me falou que faz tanta coisa que eu, assim, só vou dizer umas duas. A Clara é representante da juventude potiguara na Apoime, e ela também é do Águas Potiguara, que é uma ação aqui, principalmente da juventude, aqui dos potiguaras, né? E hoje a gente está aqui na aldeia São Francisco, que é a aldeia de referência da Clara aqui na Bahia da Traição. Clarinha, eu apresentei você mal e pouco, então diga quem é a Clara Potiguara para nós. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Clara Potiguara, sou daqui da Baía da Traição. Estamos em São Francisco, que é a aldeia atual do meu pai. Uma aldeia referência para todos nós, porque é a aldeia mãe. E sou muitas coisas numa só, levando todo mundo, mesmo que sozinha às vezes. Sou artista musical, participo de alguns coletivos socioambientais, socioculturais, como o Águas Potiguara, que Giva citou. O Águas Potiguara é um coletivo que foi idealizado na pandemia, né? Com as lembranças das pessoas do Alto do Tambá, incluindo jovens há mais tempos, vulgo nossos anciões, e jovens, né? A ideia era reabrir o rio que foi assoreado pelas Aningas e faz 3 anos já abrimos alguns km de rio com as próprias mãos. Participo de alguns vários, como Memórias Potiguara, o Apaié, que são de audiovisual, né? A gente trabalha com o Memórias, eternizando as memórias dos anciões. A gente já entrevistou o Cacique Aníbal, as parteiras, algumas referências aqui no território, como Capitão também. E é bem importante essa coisa da memória pra gente, porque tudo é passado pela oralidade, né? A gente só tem registro, assim, nosso maior registro é a oralidade, é nosso principal meio de comunicação e de passar a comunicação adiante, o conhecimento, né, adiante. E o Memórias Potiguara surge disso, surge dessa necessidade de mostrar o que a gente tem de mais bonito, em forma de audiovisual. A Clara disse que está nervosa, gente. Ela está ali tremendo. Mentira, mentira. Mentira. A Clara já tem encarado aí um monte de palco aí. Eu não falei que ela era artista, cantora, que a gente meio macaco de auditório dela, né? Mas eu queria, antes da gente avançar um pouco mais nisso, né, Clara? Quando a gente tem falado muito de, acho que 3 elementos, né? A gente falar de nós, a gente valorizar a oralidade, porque é na oralidade, né, que está guardado, né, a nossa memória. E na oralidade, Clara, que é muito interessante, né? Por mais que tenha tido processos, né, que forçasse, né, um processo de alfabetização nossa, boa parte da população brasileira, né, ou deste território chamado, dado o nome de Brasil,
e dorama, boa parte da população ela é analfabeta funcional. Mais de 40% da população é analfabeta funcional, né? E aí eu fico pensando sempre, né? A oralidade está resistindo, né? A oralidade está resistindo, porque quando você também dá uma forma escrita, e aí eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa do analfabetismo, mas eu estou fazendo uma constatação. Quando você dá uma forma escrita, muito da tua memória, ela deixa de existir, porque também, né, você acaba se alimentando de outras histórias que não são as nossas histórias, né? E aí, essa afirmação nossa em torno, né, da nossa identidade, o respeito à oralidade, que é principalmente o respeito aos mais velhos, né, que têm, ou jovens há mais tempo, respeita muito, né, essa nossa caminhada enquanto indígena, né? Então eu acho que, ou de resistência ou resistência, né, indígena, né? Então eu acho muito importante, assim, quando você faz essa fala em torno disso, sabe, Clara? Mas tem um elemento, assim, eu falei isso para um pouco dialogar com essa tua fala que eu achei bem importante, sabe? Mas tem um elemento, assim, sabe, Clara, de cara, assim, que eu acompanhando, eu não acompanho muito a tua trajetória há muito tempo, né? 1 ano e pouco, 2 anos, acho que é o tempo que eu acompanho a tua trajetória, né? Mas a tua trajetória, assim, tem um peso, né? Que você não apresenta um deslumbre com essa visibilidade enquanto artista, né? Você sabe que é uma forma importante de se expressar, mas você traz, né, elementos de politização, né? Ou seja, tua expressão, ela tem esse impacto, né, de pensar esse mundo, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. Ah, acho que antes de fazer arte, antes de fazer qualquer coisa, eu sou indígena, né? E levar a minha cultura, meu povo comigo para qualquer lugar, seja dentro do palco ou fora do palco, acho que esse é o caminho, sabe? Tanto para ocupar espaços de pessoas indígenas, o déficit de pessoas indígenas em cima de palcos expressando suas culturas, e também utilizar a arte como forma de política, como forma de reivindicar direitos, usar as músicas, compor músicas falando de território, trazendo subsistência para cá, por exemplo, movimentando uma cidade ou uma aldeia, sabe? Nossa cidade é uma cidade, mas é uma cidade indígena, sabe? Independente de local, somos 98% ou 88% potiguara. E aí não faria sentido eu, com minhas expressões artísticas, junto com as outras pessoas que me acompanham, não faria sentido a gente não levar a política para dentro do palco, para trazer para essas expressões, sabe? Tudo que eu sei, tudo que eu canto é porque me ensinaram na oralidade. E desde pequena eu via isso, desde pequena eu tive presente, assim, né, na medida do possível que meus pais me levavam para os torés e tudo mais. Eu sempre tive esse contato com a cultura. Hoje esse contato é mais intenso, eu diria assim, ele é mais presente para mim. E esse é o caminho que eu achei para trazer políticas públicas, para reivindicar muitas coisas, para passar conhecimento, para aprender, porque tudo isso é um grande aprendizado, né? Você nunca ensina algo sem aprender naquele momento. E eu lembro dos cocos que eu aprendi com o seu Tonhô, e Biá Xaxá eu aprendi com o seu Tonhô, sabe? É pouco conhecido, mas hoje, se você for em qualquer lugar daqui, pelo menos, e cantar Biá Xaxá, já vai ser uma semente que a gente plantou e todo mundo vai saber o que é Biá Xaxá. Pelo menos, se não souber o que é Biá Xaxá, vai saber o que é a música. Então,
a gente aprende aqui. Infelizmente temos que expandir a arte, porque o nosso local aqui é rico de cultura, mas as políticas do município às vezes não nos fomentam, não nos incentivam. Então o caminho que a gente encontra é viver aqui e expandir isso para lá, no caso para os grandes polos, né? Eu diria João Pessoa e tudo mais, e mais para lá. Mas o desafio é esse, é aprender, viver aqui, ser responsável com a cultura também, porque não adianta eu querer fazer do meu jeito e meu povo achar que é de outro jeito e eu fazer o contrário. Eu tenho que fazer tudo com o aval deles. Não sei se aval é a palavra, mas de certo com a consciência deles e respeitando, acima de tudo, o povo. Se é o que eu levo para dentro dos palcos, se é o que eu reivindico em cima dos palcos, que eu peço de proteção, de protesto, precisa ter a conscientização deles, sabe? Precisa ter a noção deles dentro disso tudo. Então é isso, é o respeito, é a luta pela terra, pelo movimento. E eu arrumei esse jeito de fazer movimento. Porque tem uma coisa, né, Clara, que tem uma diferença, né? E eu acho que você não é a única pessoa, né, que faz isso, né? Tem outros artistas que fazem, mas são poucos. Isso é um diferencial, né? Não são todos os artistas que, né, no palco fazem política e na vida fazem política, né? Aliás, um longo período os artistas, né, não se posicionavam, passaram a se posicionar mais politicamente nos últimos tempos, mas é posição enquanto figura pública, né? Isso é uma coisa. Agora, esta coisa de você estar no palco fazendo políticas, sabendo que tua arte é uma expressão política, né? E na tua vida você também, né, fazer política, fazer exercício político, porque veja, né, quantos lugares que eu nem lembro mais, eu só lembro de alguns, que eu sei, que eu acompanho, de que você participa, entende? Então, assim, a tua arte, que é importante você colocou, ela não está desassociada do povo, mas ela também, por ser arte política, ela também não está desassociada de uma prática que você tem. Eu acho que isso é grande, né? E aí a gente vê também poucos artistas fazendo isso. E é interessante porque a gente vai verificar em artistas indígenas tem uma necessidade, eu vejo, né, que alguns artistas, algumas artistas têm essa necessidade, né? A Ciba, por exemplo, em Pernambuco, ela está lá, mas está fazendo a luta contra aquele desmatamento que está acontecendo na Mata Atlântica para montar aquele espaço para o exército, né? Você aqui, outras pessoas em outros cantos que a gente sabe que tem feito, né, essa junção de luta e de arte, né? E aí eu queria que você falasse o que te leva, né? Eu sei que tem várias contradições, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo, mas o que te move, né, a ter essa militância na vida e ter essa militância, né, na arte, nos palcos? Bom, uma coisa puxa a outra para mim. Eu acho que o que me move mesmo é a gente, enquanto jovem, pelo menos o que me move é enquanto jovem, não é nem eternizar, é a questão de continuidade, é ser a continuação de todos aqueles que já foram jovens, sabe? Tipo, é o olhar para tudo que temos aqui, é o cuidado com a terra. Acho que o que me move é isso, é o bem viver de todas as pessoas que eu conheço, das pessoas que eu não conheço.
de um modo geral, sem face, sem cor, sabe? E com etnia. Acho que na vida o que me move é isso. É dar continuidade a o que Capitão lutou, o que Aníbal luta, o que Comadre Guerreira e todas as outras pessoas que são referências para mim, tanto na música quanto no movimento, passaram, sabe? Tudo que essas pessoas passaram é também um respeito por isso. Temos. E na música o que me move é também, tudo é continuidade porque eu sou jovem. Eu acho que é isso, sabe? É sempre a continuidade do que eles já continuaram. Por exemplo, Buliga, que é nossa mulher tocadora de bombo, de coco, de toré, ela leva a continuidade de Dona Joana, que foi uma pessoa que escreveu torés, uma referência musical pra gente. Então, essas pessoas que tocaram no toré também tocaram no movimento, mas estão atreladas à música. E aí vem Dona Joana, vem Buliga, vem as netas de Buliga. Eu não sou da família de Buliga, mas ela é uma referência para mim. E aí, depois que ela foi embora, quem é que dá continuidade a isso, sabe? Aí eu penso que, acho que o que me move mesmo é ser a continuidade disso e abrir mais olhares para jovens depois de mim, jovens da minha idade, para serem também a continuação dessas histórias, sabe? A gente já tem hoje uma pessoa que pode facilmente daqui a 30 anos ser uma referência tal qual Capitão, uma referência tal qual Buliga, tal qual Seu Tonhô, Comadre Guerreira. E acho que o que me move é isso. Isso me dá força também, sabe? Na arte. Me dá força para ir no movimento e pedir a demarcação de Montemor. Ir no movimento e pedir a força de, da, do desmatamento da cana-de-açúcar para a gente acabar com isso, sabe? Acho que a luta é pelo território, pelos nossos direitos, por isso tudo que me move. Sabe, Clara, você falando, né? Aí eu vou lembrando também, né? De alguns movimentos, assim, que a juventude fez, né? Que foram movimentos muito importantes, né? Que tinha essa síntese, né? Do respeito às tradições, né? De buscar formas, né? De apresentar para o mundo, né? Essas tradições. E qual foi o impacto disso, né? Eu estou lembrando aqui muito do movimento Mangue Beat, né? Que está aqui perto da gente, né? Que teve toda essa preocupação, né? Como ter uma produção muito potente, muito importante, né? De diversas áreas e que poucas pessoas conhecem e que fazem parte, né? Da nossa cultura. E você, né? A partir do momento que a juventude olha para aquilo, né, um grupo de jovens olha para aquilo, fala, a gente precisa fazer mais, né? A gente precisa dar visibilidade a isso, a gente precisa falar da nossa identidade, da nossa cultura, né? E veja como isso foi importante, né? Vários mestres em Pernambuco que ninguém conhecia, né? E que passava por dificuldades, né? Às vezes o mestre passa a vida toda, né? Ali na resistência, uma resistência, né, silenciosa para o mundo, né, mas muito importante ali para a sua comunidade, né. Mas a partir desse momento, por exemplo, que você reconecta, que você reivindica, né, esse lugar de permanência, né, de dar a luz para aquele mestre, para aquela mestra, né, essas manifestações elas vão tomando também uma outra dimensão. E aí tem um elemento importante também, né? Que, veja, a juventude é atraída por um monte de coisa, né?
Clara. E muita coisa que a gente sabe que não tem qualidade nenhuma, né? A gente sabe como é produzido, né? A gente sabe que tem equipes para criar músicas que vão, né, tomar conta da nossa cabeça, né? Que não tem lastro com uma produção popular, né? Que não tem história, que não tem identidade, né? E aí, essa ação da juventude, né, fez com que diversas manifestações que estavam ali, né, e que não tinha vazão, não tinha possibilidade para dar vazão, né, deu vazão, sabe? As pessoas passaram a ser conhecidas. Você me falou vários nomes aí de figuras que são referência para a tua história política, mas também para a tua musicalidade, pô, né? E aí eu fico pensando, assim, você falando, eu falo, pô, que importante, né? Te entrevistar nesse videocast, porque várias pessoas vão poder ter acesso, porque a gente, de certa forma, né, tá eternizando essas pessoas, né? E ela tá eternizando porque você é uma dessas pessoas que, né, tá se propondo a lançar luz, né, para esse debate. Sabe, Clara, a gente conversando, né, você falando, né, te ouvindo, eu lembrei, né, de um poema. Não é um poema indígena, eu gostaria de usar só poemas indígenas, mas tem poemas que são muito significativos, né? Eu estava pensando aqui nessa relação da intergeracional, né? E aí tem um poeta da Amazônia que é o Tiago de Mello, que ele tem poemas belíssimos, né? A Declaração do Homem, né? Dos Direitos do Homem, né? É um poema muito marcado dele, mas tem um poema dele que o nome é Para os que Virão. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja, de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde e límpida a verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. Então, eu achei que tinha a ver com essa nossa conversa, né? Eu queria te ouvir falar mais sobre a juventude. Sobre a juventude. Eu queria lembrar de um poema de Iaci Pitã Potiguara, que ela fala de que nós somos as raízes das árvores que o machado da escravidão não conseguiu cortar. E aí é isso. A gente tem que produzir cada vez mais raízes, cada vez mais conscientização de reflorestamento para a juventude. Temos acolhido muitos jovens no Águas Potiguara para fazer reflorestamento. E aí a juventude é isso, é a continuidade, né? Essa coisa de tem essa responsabilidade de repassar, de aprender e repassar. Enquanto juventude, eu sou apenas uma ponte entre os mais velhos e os mais novos, né? O futuro é ancestral, mas o futuro é também agora. Participei de uma amostra na Escola Matias Freire, aqui na Baía da Traição, que foi lindo ver mais velhos, mais jovens, tudo que a cultura movimenta, mas falta ainda muito incentivo, sabe?
Não incentivo de vô para neta, de neta para primo, sabe? Não incentivo entre nós. Falta incentivo de valorizar, das políticas valorizarem. Não políticas, digo indigenistas, mas os políticos partidários, as autoridades valorizarem isso, porque senão a gente vai continuar remando contra a maré. Pode ser a juventude mais potente que for, mas a gente precisa do mínimo de apoio, pelo menos. A luta vai ser sempre essa. Hoje a gente tem aí várias ferramentas, como os editais, como é que a gente ocupa esses espaços, como é que a gente alcança essas coisas, sabe? As parteiras hoje as parteiras é uma das mais velhas associações daqui, no nome de Dona Nancy, de Ninho, que é Cida Potiguara. Em 2023, ou foi 2024, que as parteiras vieram ter uma sede, uma casa de parto. Quanto tempo, quantas pessoas não nasceram? Pajé Isaías nasceu da mão de uma parteira e não foi numa casa de parto, sabe? O cacique geral nasceu de uma parteira, mas não foi numa casa de parto. E hoje a gente tem estrutura para acolher uma grávida, uma gestante, né? Numa casa de parto que foi construída através de políticas públicas, de um edital, sabe? Então isso é vitória. Para a gente isso é um marco, né? Porque tem aí as parteiras, aí a gente tem o Águas Potiguara, que restaurou um antigo pavilhão, era um acesso lá que estava abandonado, restaurou. Hoje a gente tem viveiro de mudas, sabe? Para reflorestar um rio que foi assoreado. Temos nosso mais jovem lá é, sei lá, Pedoca, com 6 anos de idade, 10 anos, sei lá, sabe? Já pesca, já sabe a importância de ter um rio, de repassar o conhecimento, de aprender, de viver, né? Porque não adianta você ser só close. Sim. Só o rosto bonito, eu sou indígena, me pinto de ouro com higiene e papo. Mas quantas pessoas levaram bala de borracha no couro pra gente ser só um rostinho bonito, que pinta de genipapo e de urucum e vai pro Toré. Toré não é só dia 19 de abril. E é isso que a gente quer dos jovens, que os jovens ocupem os espaços, que os jovens vão para os movimentos, que vão para o ATL, Marcha das Mulheres, Chucuru. A gente quer visibilidade das lideranças maiores. A gente quer esse olhar para que os jovens consigam participar, que os jovens tenham as portas abertas, tenham um incentivo principalmente dos mais velhos, sabe? Porque não adianta eu só querer participar e não ter porta aberta. Assim fica difícil a continuidade, sabe? Assim anula o trabalho da juventude. Acho que o principal desafio da gente é esse, enquanto OGIP, enquanto APAIÉ, enquanto todos esses coletivos que são formados por jovens, são encabeçados por jovens. É a visibilidade de mostrar que jovem também é responsável, que a gente consegue ser responsável, que nós conseguimos qualquer coisa. É só a gente querer. Tem, né? São umas duas reflexões que eu queria fazer, queria pensar com você, ou trazer para você falar, né? Que é, por exemplo, né? Essa paixão pela vida e pela utopia, né? Porque a utopia é o que nos move, né? A gente caminha a partir dela, né? E aí, claro, eu fico pensando, como a gente pode sonhar e ter utopia nesse mundo que nos rouba tudo, né? Em um mundo em que querem privatizar as praias, mas que já foi privatizada, né? Boa parte da vida. E a gente sabe, por exemplo, né? Veja, a gente saiu de um governo que os povos indígenas eram os seus principais inimigos. Eu escrevi um artigo uma vez falando quantas vezes aquele despresidente estimulou violência contra indígenas, sabe, Clara?
E aí, esse mundo é muito estável para nós. E não é para nós, povos indígenas. É para nós que sofre a opressão desse Estado, sabe? E aí eu fico pensando, você consegue sonhar dentro desse sistema que está aí? Sonhar, a gente sempre sonha, né? O negócio é como a gente vai Eu realizar. quero reformular. Sonhar com o futuro, né, dentro desse sistema? Sonhar com o futuro dentro desse sistema. Para isso a gente precisa ter coisas mais sólidas. Conseguir sonhar é difícil porque, na verdade, é bem fácil conseguir sonhar, Sonhar né? é bem fácil. O negócio é o que é que a gente está fazendo de sólido e efetivo para não depender tanto desse governo. Nem desse, nem dos próximos que virão, nem dos, sabe? O que é que a gente está fazendo com a terra? Como é que a gente está quebrando o capitalismo? Como é que a gente está plantando, reflorestando e lutando contra a cana-de-açúcar? Para que a gente tenha estabilidade alimentar, de água, né? Do que beber, enfim. Acho que o povo potiguara sustenta muita coisa, como sustentou desde muito tempo. Nunca saímos do nosso território, né? Fomos o único povo que nunca saímos do nosso território. E acho que resistência é isso. Entra e sai governo e a gente continua aqui sonhando ou não sonhando, mas tentando ter essa estabilidade de plantar alimento, de cuidar de água, das águas. É triste é triste o capitalismo fazer com que a gente perca de sonhar com tanta plantação de cana no nosso território, né? Porque eles dão uma falsa subsistência. Na verdade, é uma falsa estabilidade porque eles arrendam a terra, né? Vem aqui, aluga a terra do indígena, dá aquele único dinheiro o ano todo e fica aí a terra invalidada. Você não pode plantar maniva, você não pode plantar nada que lhe dê que lhe dê de fato uma sustentabilidade, né? Uma garantia de que a terra vai ser boa, que você vai conseguir se manter com aquilo. Porque isso daí passa, entra e sai governo e ainda tem cana aí. E o povo está achando que a cana é um bom investimento, só que não é, sabe? A gente tem um território rico em Mangaba, pelo menos era para ter, né? A gente tem um território rico em Mangaba, que é uma subsistência interessante, comprovada. Conheço pessoas que sustentaram os estudos dos seus filhos sendo extrativista de Mangaba e é contra a cana-de-açúcar, mas saindo do governo e problematizando a coisa mais territorial mesmo, assim, de sonho. Acho que está um pouco distante sonhar com isso tudo reflorestado sem cana. Mas é constante, a luta é constante, a busca é constante para que isso venha cada vez mais diminuindo. E a gente sonha com isso, mesmo que seja um sonho distante, a gente sonha. Mas trabalho de formiguinha, vai reflorestando aqui, reflorestando ali. Vai numa casa de um e diz assim: ei, rapaz, não presta para plantar cana não, vá plantar mangaba, vá cuidar de abelha, senão fica todo mundo morto aí. Se não tiver abelha no mundo, a gente morre, sabe? A gente sonha assim, eu acho, né? Pelo menos é o que eu vejo. Eu costumo pensar o seguinte, cara, assim, de reflexão também, né? Todo indígena, ele é anticolonialista, né? Porque o colonialismo, a característica do colonialismo é ocupar territórios e disputar esse território, né? Então é anticolonialista por causa disso, porque nós estamos em um território de ocupação. A nossa situação não é tão mais diferente do que o dos palestinos,
não é tão mais diferente, né? A deles é mais grave nesse momento, né? Mas a nossa situação não é diferente. E a gente é anticapitalista, porque o colonialismo é que dá, né, vida ao capitalismo. E o capitalismo tem uma característica, Clara, que ele confronta diretamente, né, com o modo de vida indígena. Porque o capitalismo, ele, né, a característica dele é explorar os recursos naturais e explorar a mão de obra, né? E isso conflita conosco, né? Conflita com o nosso modo de pensar o mundo, organizar o mundo, se relacionar com a natureza, né? Agora é isso, a gente está no meio de uma disputa, porque como eles têm o poder econômico, têm o poder militar, eles também têm o poder de se comunicar, né, cara? Essa é a grande questão, né? E muitos nossos também são convencidos, né? Pelo nada, né? Porque é isso, né? Você colocou muito bem, né? É convencido por uma ilusão. Você deixa de ter algo permanente para você ter algo provisório e pontual, né? Naquele momento, né? Que é o que, por exemplo, acontece muito nas eleições. Vem uma pessoa e compra um voto, enfim, né? E aquela pessoa que comprou o voto fica 4 anos lá e você vendeu o teu voto por 100, 200, sei lá, pode até vender por mais, né? E não tem nenhum retorno da venda desse voto, né? O capitalismo é isso, né? É essa relação do explorador e com uma pessoa, com muitas pessoas que são exploradas, né? Mas assim, eu acho que tem uma coisa, né, muito importante. Eu te provoquei em relação ao sonho, não para você deixar de sonhar, deixar de ter utopia, muito pelo contrário, né? O que você faz nos coloca numa situação de esperançar, sabe, Clara? Acho que todas as pessoas que conseguem, né, ecoar, né, uma mensagem coletiva é muito forte, pô. É muito forte e tem uma importância muito grande, né? Agora, eu queria eu, eu queria que você falasse um pouco, Clara. A gente pede sempre, né, para as pessoas trazer coisas para nossa roda que tenham um significado para elas, né? E você trouxe algumas coisas aí. E aí, vá falando aí, trouxe essa banana aí, para que é essa banana? O pessoal tá vendo a banana aí. E aí, como é que é? Para que é essa banana aí, Clara? A banana é pra gente comer, mas é, a banana tá aqui porque acho que se a gente tivesse uma terra regada só de alimentos e águas, acho que viveríamos até mais, né? Essa banana aqui foi do quintal do meu pai. Como ele disse, não tem nenhum, sei lá, é um tipo de agrotóxico. Agrotóxico, sei lá. Veneno. Não tem nenhum Não, veneno. Não tem nenhum veneno, ela até se desmancha facilmente. Foi ele que plantou. E pai sempre me ensinou a valorizar tudo que a gente planta e que dá para comer. Ele sempre valorizou isso. Tanto que aqui tem muitas coisas que a gente planta e dá para comer, sabe? Tem o pandeiro. O pandeiro é... Não, esse aqui você fala por último. Ah, tá bom. Não vai falar agora? Não. Tem o cachimbo, que é a nossa ferramenta de defumar, né? De evocar os encantos e também usado para limpeza, no ritual do toré, usado para muitas coisas. Tem a maraca, que é mais tanto é um instrumento quanto um símbolo ritualístico, né? A maraca está sempre presente nos nossos rituais. É também uma forma de evocar os encantos, né? O toré ele não começa sem maraca e sem bumbo. Pode até não ter o bumbo, mas tem maraca. E aí é
um instrumento muito importante. Instrumento que eu digo não só no sentido musical, mas eu digo em questão de elementos, sabe? Temos aqui essa espada de Santa Bárbara, mas se você sair daqui, de onde a gente está, e for lá no final da aldeia, vai ter um cacho desse daqui em toda a porta de casa. Não tem uma casa que não tenha. Temos o urucum, que a gente faz as pinturas faciais, né? E às vezes a gente preenche o meio das pinturas do genipapo. O genipapo representa o sangue, a terra pra gente. Representa muitas coisas o genipapo. Tanto a medicina quanto as expressões corporais, né? As pinturas. Talvez eu não tenha tanta propriedade para falar agora do genipapo. Mas o urucum representa o sangue, né? A gente pinta o rosto de urucum. Nossa pintura potiguara, facial, ela consiste em 2 traços. É bem simples. É só um traço de urucum e um traço de genipapo, ou 2 de urucum, tanto faz. E agora o pandeiro. Agora o pandeiro. E esse pandeiro? Esse pandeiro aqui é a forma que eu consegui me aproximar do coco de roda, né? A gente tem o coco de toré aqui, com o seu Tonhô sendo o mestre referência, Buliga com Dona Joana e agora o jovem pajé Cleitinho. Temos essa referência. Aqui a gente não tem pandeiro para tocar, sabe? O pandeiro é algo mais dos cocos de fora. Está sendo implementado assim, quem sabe tocar pandeiro, coco de roda toca, mas o nosso coco de roda, que tocamos coco de toré, ele é bumbo e maraca, sabe? Só bumbo e maraca. Sim. Aí, sempre depois dos torés, antes, tinha o coco de roda, uma coisa puxava a outra e é isso. A gente tem no toré a gaita também. A gaita é um elemento muito bonito. Acho lindo Jailson tocar. Jailson é a pessoa... Seu Zé Bitu é a pessoa mais velha que toca bumbo, aí depois dele vem Jailson e agora vem Pirá, que é a pessoa que tem uns 15 anos aí, tá tocando com toda a gota, mais que eles dois. Mas é isso. Mas aí, tu vai mostrar alguma coisa pra nós ou vai ficar só falando? Não é, né, velho? Eu vou ensinar a música que o seu Tonhô me ensinou. Eu acabei escrevendo um pouco mais dessa letra. E Biaxaxá é uma abelha. Eu sempre canto ela em todos os lugares. É uma abelha. Representa muito do que nós somos, né? Pregamos tanto a coletividade e as abelhas trabalham sempre no coletivo. E eu vou cantar Biaxaxá. Eu vi uma beija-flor beijando a flor do ingá. Eu vi uma beija-flor beijando a flor do ingá. Eu vi a biaxaxá, biaxaxá, biaxaxá. Eu vi a biaxaxá, biaxaxá, biaxaxá. Eita menina bonita, com a boquinha mais formosa, tua pele de genipapo é que nem a flor cheirosa. Eu vi a biaxaxá, biaxaxá, biaxaxá. Eu vi a biaxaxá, biaxaxá, biaxaxá. Vem cá, beija-flor, vem cá, vem me beijar. Vem cá, beija-flor, vem cá, vem me beijar. Eita! Bem, olha aí, ó. Para quem vai ver aqui o videocast, já viu aí uma palhinha, né, dessa figura aqui, que é a Clarinha, Clara Potiguara, que, né, é uma figura que encanta mesmo, encanta por N questões, né, encanta pelas reflexões, encanta pela sua prática coerente, né, de militância, de vida, né, que leva isso para a sua música, que faz essa reivindicação, né, da ancestralidade, que é muito importante, valoriza os mestres, as mestras, né, e que é muito importante para que a gente possa
fortalecer, né, as identidades indígenas, fortalecer a nossa memória, a nossa história. E aí, Clara, eu queria agradecer muito, né, por você ter disponibilizado esse seu tempo. E aí eu queria que você mandasse aí seu recado final para nós, né, que a gente já está se encaminhando para o final aqui desse nosso videocast. E aí é com você a palavra aí. Eu que agradeço o convite, a presença de vocês aqui em São Francisco, aqui na Baía da Traição. É muito bom poder mostrar, né, todos esses elementos, mostrar um pouco das nossas articulações enquanto juventude, enquanto potiguara, enquanto artista que leva seu povo. Eu queria deixar registrado aqui também que temos a nossa mestra Zefinha, né, que é nossa referência também do coco de roda, Dona Mariinha. Todas essas pessoas que eu citei aqui são muito importantes para o povo potiguara, muito importantes para mim enquanto artista, e tenho certeza que com esse videocast gravado para o mundo, as pessoas vão também procurá-las, e é assim que a gente dissemina tanto a arte quanto a cultura. Eu queria cantar uma música de Mestra Zefinha. Mande aí, mande aí. Eu mesmo me deito, eu mesmo me alevanto, eu mesmo armo a rede, eu mesmo me balanço, eu mesmo me deito, mesmo me levanto, eu mesmo armo a rede, eu mesmo me balanço. E com a mestra Zefinha, e com essas palhinhas que deu a Clara, a gente vai se despedindo. Até o próximo episódio.